Olá, meu nome é Daniel Tadashi e eu quero compartilhar com você o devocional do dia. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos nessa vida é o de resistir ao diabo, ou seja, não cair em tentação. Na prática, é muito difícil dominar os desejos da nossa carne. E é por isso que muitas vezes a gente acaba pisando na bola e se entregando aos prazeres do mundo, como a pornografia, bebedice, fofoca, ira e tantos outros. E depois que nós caímos nestas situações, a gente fica com a consciência pesada. A gente se sente sujo, a gente fica triste, a gente se sente indigno e consequentemente, a gente fecha a porta para o agir do Espírito Santo de Deus em nós. E aí, a gente recomeça a trajetória. A gente diz que vai mudar, a gente faz propósitos e até aguenta por um tempo, por mais um tempo, mas acaba falhando de novo. E parece que esse ciclo nunca termina, parece que a gente não vai conseguir viver aquilo que a gente quer viver em Deus, o poder de Deus em nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe sim uma maneira de sair vitorioso nesta batalha. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, ele revela esse segredo. Ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Traduzindo, Deus, ele não vai ajudar aquele que se acha forte o suficiente para lutar sozinho. Não adianta a gente achar que é o nosso esforço, que é a nossa determinação, que é a nossa capacidade que vai nos fazer vitoriosos. Mesmo porque Deus não nos cobra essa atitude. Essa atitude é de quem é orgulhoso, quem confia muito em si, na sua própria força, no seu próprio braço. Em compensação, Deus dá graça, ou seja, dá força aos humildes, ou seja, aquele que reconhece que é fraco, aquele que se coloca debaixo das asas de Deus. Por isso também que no versículo 7, Tiago completa: Sujeitai-vos, pois, a Deus. E só depois disso, depois de se sujeitar a Deus, é que ele orienta: resistir ao diabo. Ou seja, fica próximo de Deus. É Ele que vai te defender do teu inimigo. Ele que vai te dar essa força. Quando você estiver perto de Deus, você vai conseguir resistir ao diabo. Você já percebeu que as crianças ficam super valentes quando estão perto dos pais? E quando elas estão longe, elas muitas vezes são outras crianças, ficam inseguras, com medo. Pois é, a gente também é assim. Quando a gente está longe de Deus, a gente fica vulnerável. Então, vamos nos achegar ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Vamos confessar para Ele as nossas limitações, a nossa fraqueza. Vamos nos colocar na dependência da força do Espírito Santo. Se você andar na direção de Deus, automaticamente as suas costas estarão viradas para o diabo. Então, segue na direção de Deus. Nisso consiste a tua vitória. Que Deus te abençoe tremendamente.